Oi, pessoal. Hoje a aula é sobre cognitivismo. Cognitivismo seria uma das teorias, uma das linhas teóricas dentro do interacionismo, ok? Nós já conversamos sobre o interacionismo, né? E eu disse que teria várias teorias que fazem parte dessa linha de pensamento interacionista. Então, cognitivismo é um deles. Nós já vimos no semestre passado o behaviorismo. Behaviorismo também é uma linha, né, dentro do interacionismo. Então, é o behaviorismo ou então comportamentalismo, que é a mesma coisa. E agora a gente vai ver o cognitivismo, tá ok? Então, cognitivismo. A gente sempre pensa o seguinte, essas teorias, né, que fazem parte do universo da educação, elas começam no universo da psicologia. Então, o cognitivismo, ele faz parte inicialmente do campo de estudo da psicologia. Então, em psicologia, cognitivismo é uma abordagem teórica para o entendimento da mente que ganhou relevância nos anos 1950. O movimento foi uma resposta ao behaviorismo, que, segundo os cognitivistas, negligencia a cognição. Então, tínhamos lá, naquela época, 1950, um predomínio do behaviorismo, que nós já estudamos no semestre passado, né? E aí, em contrapartida, vieram outros cientistas questionando, né, a posição do behaviorismo, que não levava, né, segundo eles, em consideração a cognição humana. E o que vem a ser cognição? Cognição é uma palavra que vocês, como pedagogos, vão ter que se acostumar, né? Vão se apropriar desse termo, porque esse termo aparece em muitos momentos, né, do estudo, né, da educação, da aprendizagem humana. Então, cognição. O que seria cognição? Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento, que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognitione tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Olha lá, Platão e Aristóteles, que nós já vimos bastante lá desde o começo do ano, né? Que a gente falava lá do inatismo e do ambientalismo. Então, eles, né, filósofos da Grécia Antiga, já usavam o termo cognição. Então, cognição é o conjunto dos processos mentais usados no pensamento, na classificação, reconhecimento e compreensão para o julgamento através do raciocínio, para o aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. De uma maneira mais simples, podemos dizer que cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. Então, os cognitivistas, eles estão ocupados, eles estão focados em compreender esse mecanismo de funcionamento do cérebro, da mente humana, né? Hoje a gente tem neurociências muito avançadas. Se a gente pudesse fazer uma comparação entre cognitivismo e neurociência, a gente poderia dizer até que em uma parte da neurociência ela é muito parecida com o cognitivismo, né? Porque as neurociências elas se originaram
dos estudos cognitivistas. O que diferencia um pouco seria o quê? A metodologia de pesquisa. Hoje, a neurociência ela conta, né, com metodologias mais avançadas, com tecnologias que lá no início do cognitivismo a gente não tinha, né? Hoje a gente consegue ver um cérebro funcionando, né? Ele está lá ativo e existem tecnologia para você monitorar o funcionamento do cérebro. E na época, os cognitivistas, lá em 1950, isso ainda não era possível. Então se fazia muito o quê? Estudo comparativo, estudo que acompanhava a evolução das pessoas, muita experiência em laboratório, mas não o laboratório que a gente tem hoje, né? Porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Mas se a gente for pensar, um pedaço da neurociência é igual, né? O foco de atenção, o objeto de estudo é o mesmo. Tá pensando lá como que se dá a percepção humana, a atenção, associação, memória, raciocínio. Tudo isso é estudado hoje pelas neurociências. Mas, no início, com a tecnologia que existia na época, a metodologia científica da época, era estudado de outra maneira, ok? Então, o cognitivismo, como eu disse, ele se inicia como psicologia, como parte da psicologia. Então, a psicologia é cognitiva. Ela estuda a cognição, os processos mentais que estão por detrás do comportamento. É isso que os behavioristas não faziam. Eles estudavam o comportamento, mas não os processos mentais que o cognitivismo se propõe a estudar. Tá, gente? Essa é a grande diferença. É uma das disciplinas da ciência cognitivista. Então, assim, a psicologia faz parte de um grupo de estudos, né, de linhas de estudo, que pertence à ciência cognitiva. Então, se a gente for pensar nas neurociências, a gente não fala a neurociência, a gente fala de as neurociências, né? Então, da mesma maneira, a psicologia é um grupo, é um nicho de estudo da neurociência. Então, a neurociência ela é estudada por quem? Pela biologia, pela medicina em vários campos, pela psicologia, pela pedagogia. Então, são várias, né, áreas de conhecimento que estudam o cérebro humano, as neurociências, né? O estudo neurológico, do sistema nervoso, do cérebro. Da mesma maneira, a psicologia também era uma das, né, linhas de pesquisa dentro da ciência cognitiva, que contemplava a intenção de estudo de várias áreas de conhecimento, tá? Esta área de investigação cobre diversos domínios, examinando questões sobre a memória, atenção, percepção, representação de conhecimento, raciocínio, criatividade e resolução de problemas. Pode-se definir cognição como a capacidade para armazenar, transformar e aplicar o conhecimento, sendo um amplo leque de processos mentais. A gente chama processos mentais superiores, né, que são específicos do ser humano, ok? Então, essa raciocínio, criatividade, resolução de problemas, pertencem a uma característica do ser humano, né, que ele conseguiu evoluir biologicamente no sentido de demonstrar capacidade de raciocínio, de criatividade e assim mais. Então, os cognitivistas, eles estão focados em estudar esses fenômenos.
Então, a ciência cognitiva ou a ciência da cognição ou ainda as ciências cognitivas designam normalmente o estudo científico da mente ou da inteligência. Até pouco tempo, poucos cientistas acreditavam que se pudesse empreender seriamente o estudo da mente humana, e o assunto constituía em grande medida uma área reservada aos filósofos. Lembre que eu já falei que a psicologia fazia parte da filosofia, né? Durante muitos séculos. Nos últimos anos, porém, várias linhas de investigação que partiram da filosofia, especialmente da filosofia da mente, da filosofia da matemática, da filosofia da ciência, da psicologia, especialmente através da psicologia cognitiva, da neurociência, da linguística, da ciência da computação e da inteligência artificial, em particular do ramo das redes neurais, convergiram, dando origem a esse novo campo altamente interdisciplinar. Então, essas ciências cognitivas, elas abrangem, inclusive, né, a ciência da computação, da inteligência artificial. Elas estão todas relacionadas. E é disso também que a gente está falando quando a gente fala de neurociências, no plural, né, que está abrangendo também ciência da computação, da inteligência artificial, da psicologia, da filosofia e assim por diante. Tá? Mas tudo começou lá com os cognitivistas e veio avançando a metodologia de pesquisa, o aprofundamento do conhecimento. Hoje a gente fala muito mais de neurociências, tá ok? Para a área de educação, a gente vai pensar em duas linhas de pensamento, né? Que pertencem ao cognitivismo, tá? E aí é uma ramificação. O construtivismo e o socio-interacionismo, né? Que eu tinha colocado para vocês que essas duas linhas de pensamento, o construtivismo e o socio-interacionismo, pertencem ao interacionismo, tá? Mas tanto uma quanto outra linha de pensamento que nós vamos estudar ainda, elas fazem parte da lógica do cognitivismo. Na aula passada me perguntaram, né? Não todos puderam ouvir porque foi online, pessoas que não estavam online não ouviram. A diferença entre o construtivismo e o cognitivismo. Então vamos parar para pensar nisso agora, tá? O cognitivismo, vocês viram, tá? Estudando a inteligência, né? O raciocínio, o foco de atenção, a memória, né? O raciocínio, e todos esses processos mentais superiores que pertencem ao ser humano para que ele consiga aprender, o cognitivismo está estudando. O construtivismo e o socio-interacionismo também estão estudando todos esses fenômenos. A diferença, por exemplo, com o construtivismo, né, que foi inaugurado, esse construtivismo foi inaugurado por Piaget. Nós vamos estudar o Piaget, né? No construtivismo, a própria palavra diz construir. Os construtivistas, eles vão estudar como que esse raciocínio, essa lógica, né, ela é construída ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, nós vamos ver, por exemplo, o Piaget, ele vai estudando e colocando fases diferentes. Então, em cada fase, a criança tem um raciocínio diferente, ela se utiliza desses processos não como um adulto, né? Tem funções que ela vai ainda adquirir. Então, ela não tem, por exemplo, com 2 anos, não adianta querer ensinar para uma criança de 2 anos o que uma de 12 pode aprender. Ela não está ainda com esse sistema construído. Ela ainda está amadurecendo, né, neurologicamente, e ela vai construir esse processo
ao longo dos anos, ok? O socio-interacionismo, ele também tem essa mesma lógica, de que a gente não é formado assim que nasce, e a gente depende da interação com outros seres humanos, tá ok? Então, mas só é para vocês entenderem que o construtivismo e o socio-interacionismo, eles vão entender que o ser humano passa por fases diferentes, né, para chegar a um amadurecimento dessas funções cognitivas superiores, tá ok? O cognitivismo, ele tá de uma forma mais ampla, estudando esses fenômenos, tá ok? Então, é uma especificação, vamos dizer assim, do cognitivismo. Seria um detalhamento do cognitivismo, tá ok? Mas fiquem tranquilos, nós vamos estudar cada um deles com profundidade. Um primeiro nome que eu quero ressaltar aqui é o Brunner, tá? O Brunner, ele morreu